antecede o Natal e nós vamos vir com uma mensagem sobre o Natal. Você abre sua Bíblia em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, vamos ler só um versículo de número 17. João, capítulo 3, versículo de número 17. Glória a Deus. João 3, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos repetir todos juntos o tempo 3. 1, 2, 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua igreja e eis aqui a tua palavra, Senhor Deus. Nessa semana que antecede, Senhor Deus, o fato, o acontecimento, Senhor Deus, do teu nascimento, mesmo sabendo, Senhor Deus, que não existe data precisa, mas o fato é que o Senhor nasceu, o Senhor se fez o Verbo encarnado entre nós, o Senhor, ó Pai, morreu na cruz por nós e no terceiro dia ressuscitou para salvar a tua humanidade. Então, Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, dessa meditação, que fique gravado na tábua do nosso coração tudo aquilo que nós iremos ouvir da tua parte na noite de hoje, e o que o Senhor possa, Senhor Deus, falar com cada um segundo a necessidade de cada um aqui nessa noite. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Senhor Jesus, e nós dizemos amém, graças a Deus. Irmãos, a semana que antecede o Natal, eu quero falar hoje com a igreja sobre 3 pessoas fundamentais do Natal. Nós entendemos que nessa data existem muitos cristãos nominais. O que é um cristão nominal? Cristão nominal é um cristão movido pela cultura, pela herança da família. Cristão nominal é aquele que não tem o hábito de vir na casa de Deus, não tem o hábito de frequentar as reuniões, os cultos. Cristão nominal é aquele que só lembra de Jesus na época do Natal. Cristão nominal é aquele que é empolgado, emocionado pela atmosfera natalina. Cristão nominal é aquele que vê as árvores enfeitadas, vê o centro aberto, vê os shoppings como atrativos para que se comemore a data do Natal. Então, cristão nominal está bem melhor. É aquele que vê o comércio aberto nessa data e ele se emociona, ele se envolve. Isso não é ruim, as comemorações, as árvores enfeitadas, os shoppings enfeitados, as lojas enfeitadas, mas o Natal é muito além do que simplesmente um atrativo de lojas abertas, de árvores enfeitadas, de decorações nas casas. O Natal, ele vai muito além disso. Tudo isso que nós vimos de maneira externa, as lojas, as árvores, os enfeites, são muito pequenos perto do símbolo, perto daquilo que representa o Natal. Então, a mensagem de hoje é com base no evangelista João, que diz que Deus enviou o seu Filho, deu uma missão ao seu Filho, para vir ao mundo, mas não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através da vida dele, através da renúncia dele. Até que os irmãos estão entendendo, diga amém. Então diga assim: Natal é o plano de salvação
realizado no céu para o resgate do homem pecador. Natal é um plano que foi feito no céu, idealizado por Deus, para que salvasse eu e você. E se tivermos perseverança e tivermos fé, salvará além de mim e de você, salvará também toda a sua casa e toda a sua família. Eu creio, sou o primeiro. Quem crê nessa promessa, diga amém. Então vai muito além de decoração, vai muito além do comércio, vai muito além das lojas abertas, dos shoppings abertos. Natal vai muito além das músicas natalinas. Natal vai muito além da comida que você vai comer no dia 24, no 25 e no dia 25. Vai muito além daquilo que você vai consumir, daquele presente que você vai ganhar. Natal simboliza a nossa redenção, a nossa aliança, a renovação da aliança do homem para com Deus. A religião significa religar a Deus. Então, através do nascimento de Jesus, o mundo teve esperança de voltar a ter contato com Jesus, de voltar a ter conexão com Deus. A aliança que foi quebrada no Éden seria agora restaurada através de uma criança que viria ao mundo para resgatar a humanidade. Nós estávamos fadados, perdidos como ovelhas desgarradas, mas por causa de um menino que nasceu no ventre de Maria, nós fomos resgatados de novo. A aliança se renovou através de Jesus. Natal significa esperança. Natal significa que houve alguém que amou mais a nós do que os nossos pais. Natal significa que uma pessoa que estava sentada no seu trono de glória divino desceu por amor aos seus filhos para resgatar a nossa aliança que tínhamos perdido com Deus. Então, Natal é o plano de salvação realizado no céu para os resgate de muitos. Mas algumas curiosidades eu queria falar com os irmãos, talvez você não saiba. Mateus e Lucas, evangelista Mateus e evangelista Lucas. Mateus ele começa falando sobre a genealogia, a árvore genealógica, da onde surgiu essa criança chamada Jesus. Então quem se preocupa? Por que Mateus se preocupa com a genealogia de Jesus? Porque Mateus ele vai buscar lá de Raabe, vai buscar de Ruth. Porque Mateus vai buscar de Jessé. Porque Mateus vai buscar de Davi. Pergunte por quê? Porque Jesus ele já nasce já com herança de rei. Jesus ele é necessário que fale da herança genealógica dele, porque Jesus é rei. Você vai ver lá em Mateus capítulo 2, no versículo 10 e 11, que os magos vão chegar na estribaria e vão oferecer algumas ofertas para Jesus. Vai oferecer ouro, o rei usava ouro. Vai oferecer mirra e vai oferecer incenso para Jesus. Vai dizer que quando os magos chegam perto de uma criança, eles se prostram e se alegram. Por quê? Porque eles estavam de frente para o rei dos judeus. Mas você vai ver que Lucas também vai falar da sua genealogia. Mas só que Lucas, ele está colocando Jesus como o homem perfeito. O que é o homem perfeito? Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu e ele morreu sem cometer pecado algum. Então Lucas vai falar sobre a genealogia de Jesus, dizendo: olha, nasceu um homem perfeito, um homem que conhece tudo da ciência, um homem que tem sabedoria, um homem que é chamado onisciente, onipotente, tem todo o poder, e ele sabe e conhece e está em todas as coisas. Então Mateus se preocupa com a genealogia, mencionando que aquele menino que nasceu no ventre de Maria é rei. Lucas vai referir a Jesus como sendo o homem perfeito. E Marcos você não vai ver genealogia.
Marcos não vai escrever a árvore genealógica de Jesus. Pergunte por quê? Porque servo não era interessante falar sobre a sua origem. Jesus é representado por Marcos como aquele que veio para servir e não para ser servido. Aquele que veio como escravo. Então, escravo não tem importância falar da sua genealogia. Mas Jesus, além de ser rei, Jesus, além de ser um homem perfeito, saiu do seu trono de glória e se fez servo por amor de mim e de você. Você podia dar um glória a Deus, porque nós nem merecíamos estar aqui nessa noite, mas por causa de Jesus nós temos acesso à sua casa e temos acesso ao seu trono de glória. A hora que você quiser falar com Jesus, Jesus vai te atender. Talvez eu não vou conseguir falar com você na hora que você quer, mas Jesus, todo momento, toda hora que você dobrar o seu joelho, toda hora que você colocar um hino na sua casa, Ele está de braços abertos para te servir. É o Jesus de Marcos, aquele que veio para servir e não para ser servido. Então você vê que a diferença, uma diferença de interpretação, mas não de troca da essência. Jesus é rei, Jesus é um homem perfeito, e Jesus também se fez servo por amor de mim e de você. Mas João, aquele que é chamado discípulo que Jesus amava, aquele que se deitava no colo de Jesus no momento da ceia. Quem senta no colo tem intimidade. Quem senta no colo ouve as batidas do coração. João, ele tinha intimidade com Jesus, porque quando Jesus chamava Pedro, Tiago e João, João estava. Mas quando Jesus não chamava nem Pedro e Tiago, era João que ele chamava. Se você lê o Evangelho de João que nós lemos, João não vai falar da genealogia de Jesus. João não vai falar que Jesus era um homem perfeito. João também não vai falar de Jesus servo. Mas João vai começar falando de Jesus dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo andou entre nós. Ou seja, Jesus era a própria palavra de Deus andando no meio dos homens. Quem está aqui em nome de Jesus, irmão, acorde e glorifica a Deus, porque o Verbo desceu, andou entre nós, se manifestou entre nós e morreu por nós. É uma diferença entre os evangelistas, porque aquele que não tinha tanta intimidade vai falar da genealogia, Mateus. Aquele que não tinha tanta intimidade, que é João Marcos, que aprendeu de Jesus através de Pedro, vai falar que ele é um homem perfeito. Lucas também não andou com Jesus, aprendeu com Jesus através de Paulo, vai falar que Jesus era um homem perfeito para os gregos. Marcos vai falar que ele servia, porque Pedro ensinou a Marcos. Mas perceba, João, ele andou com Jesus, ele sentou no colo de Jesus, e ele não vai falar que Jesus é servo, ele não vai falar que Jesus é um homem perfeito, ele não vai falar que Jesus é rei, ele vai falar que Jesus é Deus. Olha a diferença. Ele vai falar que Jesus é Deus, e foi Deus que andou no meio dos homens. Foi Deus que andou no meio dos homens. Então perceba que o Natal é muito mais além de decoração. Natal é o plano da salvação do céu. Deus desceu e se fez homem para que você celebrasse o Natal. Olha aqui, que profundidade que é isso. Deus, ele saiu do seu trono de glória, saiu da sua divindade e se fez pequeno para salvar a mim e você que somos pecadores. Então é muito mais profundo do que presente, é muito mais profundo do que decoração, é muito mais profundo daquilo que você vai comer ou deixar de comer, daquilo que você vai beber ou deixar de beber, daquilo que você vai ganhar ou vai dar para alguém. Você recebeu através de Deus o seu Filho, e
o seu Filho, através da sua morte, se fez pequeno, se fez pecador, para que você tivesse o maior presente de todos, a vida eterna. Aleluia! A vida eterna. Então, quer dizer, Natal é muito mais além do que a gente vê. Natal, ele significa que nós não morreremos. Significa que nós, se morremos com Ele, nós ressuscitaremos também com Ele. Isso é Natal. Que o Natal venha nascer no nosso coração de verdade. Que Jesus venha nascer no seu coração de verdade. Que esse momento aqui na casa de Deus não seja apenas mais um culto, mas seja mais uma oportunidade para que Jesus venha nascer no meu e no seu coração. Nascer a alegria de estar na casa de Deus. Nascer de novo o discernimento, a sensibilidade, nascer a participação dos cultos, nascer a vontade de você expressar através da sua boca um glória, um aleluia, erguer as tuas mãos e dar glória para Jesus. Você não merecia, mas Ele morreu por causa de você. Você não merecia, mas Ele se entregou por causa de você. Você não merecia, mas Ele recebeu os cravos por causa de você. Você não merecia, mas Ele ficou pregado naquela cruz por causa de você. Então, eu quero falar aqui de 3 pessoas fundamentais do Natal. A primeira pessoa que eu quero falar para você nessa noite é Deus. Diga assim: Deus é o maior idealizador desse plano que é Jesus. Jesus, irmãos, é a manifestação de Deus em forma humana. Deus, quando olhou para mim e para você, Ele não entendia porque você sentia medo. Deus não entendia porque você sentia sede. Deus não entendia porque você sentia vontade de pecar. Deus não entendia porque você sentia depressão, porque você sente tristeza. Deus não entendia. Sentado no seu trono, Deus nunca ia entender, porque Deus nunca havia se feito homem. Então, para entender a nossa fraqueza, Deus resolveu descer à terra, na pessoa de Jesus. Aí sim, Jesus sentiu fraqueza. Jesus, você vai ver que Ele dorme na polpa do barco. Jesus, você vai ver que lá em João 4, Ele chega cansado no poço para conversar com uma mulher de Samaria. Você vai ver que lá em João 11, Jesus chora, porque seu amigo Lázaro tinha morrido. Você vai ver que lá no Getsemane, Jesus tem um derrame, que ele começa a suar sangue, mas em todas essas coisas, ele não murmurou, em todas essas coisas, ele não pecou. Pergunte por quê? Porque ele viu você sentado hoje à noite na igreja. Ele falou: vai valer a pena eu passar por tudo isso e não murmurar. Vai valer a pena eu passar por tudo isso e não pecar, porque tem alguns irmãos que vão estar lá à noite, que vão estar ouvindo a minha palavra. Vai valer a pena a renúncia, vai valer a pena passar por humilhação talvez, mas no final Jesus vai nascer dentro de você e você vai poder bradar um canto de vitória. Canto de vitória. Então, Deus, desde Gênesis a Malaquias, esse plano vem sendo anunciado. Olha para alguém e fala assim: desde o Gênesis até Malaquias, os profetas falavam que iam nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, Jesus é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, presta atenção, na Páscoa, Êxodo 12, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra que nos umbrais das portas dos judeus, o anjo da morte ia passar, mas aonde havia sinal de sangue, não haveria morte naquela casa.
Sabe por que a tua casa está de pé? Porque você tem o sangue de Jesus dentro de você. Sabe por que você passou pelo Covid? Porque o sangue de Jesus te protegeu do Covid. Sabe por que você ainda está aqui? Porque o sangue de Jesus tem te protegido. Então quer dizer, do Gênesis ele é a serpente, em Êxodo ele é o cordeiro, agora em Números ele é a rocha que sai água em Meribá. Em Levíticos ele é o bode da expiação, ou seja, ele é o sacrifício que te dá acesso a Deus. E em Deuteronômio ele é o profeta maior do que foi Moisés. Diga assim: Adão pecou, Noé pecou, Moisés pecou, Davi pecou, mas o menino Jesus, ele nasceu, cresceu e morreu, mas ele não pecou. Por quê? Porque nós lemos aqui que Jesus, ele veio enviado de Deus, não para te condenar, mas para te salvar. O mundo pode te condenar, as pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem te humilhar, mas nasceu Jesus, que veio para te salvar. Natal significa que eu sou salvo e que a minha casa também será salva. Por quê? Porque em Jesus nós temos esperança. Diga assim: ele é a semente da mulher, ele é o sangue do cordeiro, ele é a rocha em Meribá, ele é o bode da expiação, e ele é o maior dos profetas. Agora, Deus, que é perfeito, vai criar também um homem perfeito dentro da barriga de uma virgem, de uma jovem virgem. Então, a primeira pessoa fundamental do Natal, diga, é Deus. Segunda pessoa, irmãos, talvez você não pensou assim, mas é. Todo o plano de Deus, repita assim: todo o plano de Deus precisa da ação de um homem disposto, precisa da ação de uma mulher disposta. Por quê? Porque todo o plano que Deus quer fazer na terra precisa de uma pessoa que diz assim, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus precisava de uma virgem, sim, mas precisava de um José. Tem José aqui nessa noite? Jesus precisava de um José para que o plano do Natal fosse completo, para que o plano do Natal fosse perfeito. E eu vou te explicar na Bíblia. Primeira coisa, irmãos, José, ao saber que a sua noiva estava grávida, o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele sabe que o filho não é dele, sim ou não? Então, ao invés de ele expor a noiva dele, ele vai fazer algo que Jesus fez por nós. Ele vai assumir uma culpa que não é dele. Sabe por quê? A primeira coisa que ele deveria fazer pela lei, ele deveria chegar, levar Maria até o sumo sacerdócio, colocar Maria no meio do povo e falar assim: ela adulterou e ela merece ser apedrejada. Mas ele não sabia que era o anjo até então. Mas ele vai fazer algo que Jesus fez por nós: assumir uma culpa que não é dele. O que ele pretende fazer, José? Ele pretende fugir. Sabe por quê? Porque se ele fugisse, as pessoas iam achar que ele engravidou Maria e não quer assumir o filho. Olha o amor que esse noivo tinha por essa noiva. Alguém está entendendo? Diga amém. Você é a noiva de Jesus. Jesus assumiu uma culpa que não era dele, morrendo por causa de você, para que você fosse salvo. Então, quando Deus viu o coração e a hombridade de José, o que Deus fez? Mandou um anjo falar também com José. E o anjo chega
para José e fala: olha, a sua noiva está grávida do Espírito Santo de Deus, e por trás da gravidez de Maria vai nascer um Salvador, que vai salvar a humanidade, e o nome dele é Jesus. Primeira coisa, homens que estão aqui, José nos ensina uma coisa: hombridade. Diga, hombridade. Segunda coisa que José nos ensina: intimidade com Deus. Diga assim, intimidade com Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus que anunciou o plano da salvação para Maria, através do anjo, foi o mesmo anjo que falou também com José. Então, sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus quer realizar muitas coisas nas famílias, mas o mesmo Deus que fala com a esposa tem que falar também com o marido, para que o plano venha a ser realizado. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. O mesmo Deus que fala no altar com a igreja tem que falar com todos os irmãos da igreja, para que o plano de Deus na igreja venha a ser realizado. Todo um propósito de Deus tem que haver concordância. José, ele é tão importante no plano de Natal como Maria foi importante. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que enquanto Jesus não nasceu, José não tocou em Maria. Você encontra um homem desse hoje assim fácil? Hombridade, intimidade com Deus, reverência com Deus e respeito pela noiva, respeito pela futura esposa que ia ser Maria. Ele conhecia tanto de Deus que ele quis assumir a culpa no lugar da sua esposa, de tanto amor que ele carregava por Maria. Ele ouviu do próprio anjo que falou com Maria sobre a salvação da humanidade. Então perceba, um homem simples da linhagem de Jessé, um carpinteiro que não era sumo sacerdote, que não era escriba, que não era levita, que não era do clã religioso, mas era temente a Deus e tinha hombridade de homem e tinha discernimento de Deus, ou seja, ele sabia o que era de fato o Natal, que era a redenção e a consolação de Israel. Alguém está entendendo? Diga amém, irmãos. Então diga assim: para que o plano de Deus se cumpra na minha vida, eu tenho que ter hombridade, intimidade com Deus, sensibilidade e discernimento do Espírito Santo de Deus. E que a gente aprende com José, que por maior que seja o plano de Deus, entenda isso, que por maior que seja o plano de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, Deus vai contar sempre com uma ação minha e uma ação sua. Não adianta ficar sem orar e querer que Deus opere. Não adianta ficar sem meditar na palavra e querer que Deus opere. Todo plano e propósito de Deus sobre a sua vida vai precisar de uma ação sua para que o plano se realize. O plano não vai cair do céu. É você que vai fazer com que um pouco do céu venha aparecer na terra. Alguém está entendendo? Diga amém. Porque se José, ele não protege Maria, se José não vai para Nazaré protegendo Maria, se José não procura uma estribaria, poderia ser outro, mas não ia ser José. Mas José tem todas as qualidades. Ele tem hombridade, ele tem intimidade com Deus, ele tem discernimento com Deus e ele tem sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Então ele está pronto para receber o maior presente, que é Jesus na vida de José. Você quer que o Natal nasça na sua casa? Quer que o Natal nasça na sua família? Então aprenda com José: sensibilidade,
discernimento, hombridade, para que o Natal venha na sua casa. Terceira pessoa, eu caminho para o final. A terceira pessoa fundamental é Maria. Diga, a terceira pessoa é Maria. Primeiro é Deus, o idealizador do plano, mas o plano sem ter ação humana na terra não funciona. O anjo até quer fazer, mas se não tiver homem disposto não funciona. O anjo até quer fazer na sua família, mas se a mulher não estiver disposta, não adianta. Você está entendendo o que eu estou falando? Para que Deus entre na sua família, para que Jesus nasça na sua família, precisa a ação de um homem e de uma mulher disposta. Por quê? Porque as três pessoas mais importantes do Natal estão aqui: Deus, José e Maria. A ação de Deus, a ação é dele, o plano é dele, mas a ação é de Maria e de José. Alguém está entendendo? Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida. Mas se você ficar olhando para o céu e não fizer nada, esse plano vai se cumprir. Alguém está entendendo? Então agora a terceira é Maria. E para Maria é mais difícil. Diga assim, para Maria é muito mais difícil. Por quê? Porque Maria está numa cultura judaica. E a cultura judaica é machista. E Maria agora vai receber. Deus nunca havia falado com Maria. Mas agora o anjo vai aparecer para Maria e vai dizer assim: Maria, você foi agraciada entre as mulheres. Quer dizer, havia muitas virgens, sim ou não? Havia muitas jovens, mas Deus escolheu Maria. Havia muitas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite, mas Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Então imagine Maria. Maria é uma simples jovem. E agora o anjo Gabriel apareceu para ela e falou assim: tu és agraciada entre as mulheres. E você vai ter um filho, Maria. E esse filho vai se chamar Jesus. E ele vai ser simplesmente o Salvador do mundo. Está fácil para Maria, sim ou não? Está fácil? Lucas 1, 26 ao 38, você vai ver o anjo aparecer. Mas Maria é uma mulher que nos ensina muito. Diga assim: Maria é uma mulher que nos ensina muito. Por quê? Porque ela vai receber a maior profecia de todas as profecias. É a maior de todas. Não teve outra profecia maior do que Maria. Ela vai receber simplesmente Jesus na barriga dela. Mas ela vai ter que lidar com muita coisa. Primeiro, a aceitação do seu noivo, que até então ela não sabe que o anjo vai falar com ele. Segunda coisa, vai aparecer grávida, numa cultura machista judaica. Mas a coisa mais difícil para Maria, presta atenção, uma mulher num dia, uma mulher comum num dia, as pesquisas dizem que ela fala 21.000 palavras. Uma mulher, ela se cura falando, ao contrário do homem que se cura calado, sem falar para ninguém. Você lembra que Zacarias recebe uma profecia? E o que Deus faz nele? Ele fica mudo. E depois ele tem que ficar escrevendo, porque ele fica mudo. Agora, Maria não. Maria, ela aceitou o projeto. Ela disse: eis aqui a tua serva, eu aceito o plano, eu aceito o propósito. Mas imagine, ela não falou para nenhuma amiga. Será que foi difícil para ela? Ela não falou para ninguém. Isso para a mulher é terrível. Mas para nascer Jesus, até ela, sendo mulher, ficou calada. Alguém está entendendo? Isso é renúncia. Eu não estou falando aqui de forma machista, estou falando a realidade. Tem mulheres aqui, sim ou não? Se vocês têm problema, você tem que falar, sim ou não? Você não consegue ficar sem falar do seu problema. E tem que ter um ouvido para escutar. A maior dificuldade entre o homem e uma mulher é que o homem fala pouco
ele não quer ouvir muito, e a mulher fala muito, e quer que o homem ouça muito. Agora Maria não podia falar com as amigas, não podia falar para ninguém, e ela guardou aquela palavra no seu coração. Então, o que eu aprendo com Maria? Eu tenho que ter, repita comigo, eu tenho que ter discernimento, para saber que aquilo que Deus vai fazer em mim, não precisa ser falado para todo mundo. Eu lendo essa palavra, Deus falou comigo através de Maria, que eu não sou mulher, mas eu não consigo guardar muitas coisas não, quando eu recebo de Deus. Mas Deus falou comigo, olha, nem todas as promessas que Ele falar para você, você deve sair falando para os outros. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preparado para entender o milagre que Deus tem para realizar na sua vida. Quando Deus te falar algo muito grande, fique entre você e Deus, para que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Maria, ela recebe essa palavra e ela não fala para ninguém, não sai contando o que Deus disse através do anjo para todo mundo. Olha para alguém e fala assim: quando Deus te fizer uma promessa, não saia falando para todo mundo. Sabe o que é isso? Discernimento. Ela sabe que tem pessoas que não têm estrutura espiritual para receber a notícia do maior acontecimento do universo. Então Maria tem discernimento, diga discernimento, sensibilidade e sabedoria. Então na noite de hoje a palavra é curta e simples. Deus tem um propósito, tem um Natal para nascer dentro de você. Sabe por quê? Porque o Natal não é só no dia 25. O Natal para o crente é todo dia. Eu vou concluir a mensagem assim. O Natal, o verdadeiro cristão, é todos os dias. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade de Jesus nascer dentro de você. Todos os dias. E eu quero concluir dizendo assim, eu quero que você repita comigo, que o Senhor Jesus venha nascer todos os dias no meu coração, e que a minha casa se torne uma Belém, casa de pão. Todos os dias, diga todos os dias, para que Jesus se sinta honrado dentro da minha casa, e que todos os dias eu possa viver um verdadeiro Natal dentro da minha casa. Queria que você se colocasse em pé. O irmão Adriano vai colocar um hino, eu não vou louvar, você vai ouvir o que diz essa canção, e você vai orar agora aí pela sua casa, por essa igreja do Conceição, para que nós possamos viver um avivamento em 2024 nessa igreja. Que as palavras que o bispo Samuel disse, que nós viveríamos a prosperidade e o Pentecostes. Então coloque a mão no seu coração e ouça o que esse menino Jesus fez por mim e por você. E ore nesses dias que antecedem o Natal, ore pela sua casa e ore pela sua família. Eu te dou alguns minutos para que realmente Jesus venha nascer no seu coração nessa noite, amém? Ouça essa canção e ore pela sua família. Aleluia.
Jesus desceu do seu trono, se fez uma criança na barriga de uma simples mulher, para de mim e de você. Leve essa mensagem quando você estiver com sua família e leia esse versículo para a sua família, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu profetizo na vida dos teus filhos, Senhor Deus, uma semana ainda, um restante de semana abençoado, cheio de alegria, Senhor Deus, cheio de surpresa da tua parte, Senhor Deus, cheio de bênçãos. E profetizo na vida de cada irmão que veio e aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, que não puderam vir. O melhor Natal, Senhor Deus, de todos os tempos, Senhor Deus. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja alegria, que haja confraternização, Senhor Jesus, que haja união, Senhor Deus, nas famílias, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, multiplique, Senhor Deus, a dispensa, que haja comida farta, que haja, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, nos lares, Senhor Deus. Nos leva em paz, em segurança, nos livra, Senhor Deus, do homem mau, acampa os teus anjos ao nosso derredor, Senhor Deus. É isso que eu oro e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com essa igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém.